pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo mais questões de noções de manual de redação da presidência, que já caiu antes, como exemplo, o concurso da SEMAS, que eu trouxe duas questões aqui que caiu. E essas questões é da banca Setup para a preparação do concurso da FASEP. Mais uma vez, né, como eu falei que eu já fiz vídeo desse manual aqui, no vídeo anterior, sobre esse conteúdo aqui, eu fiz questões abordando sobre a composição do padrão de ofício, formatação, essas coisas. E agora, nessa nossa primeira questão aqui, a gente vai ver sobre os pronomes de tratamento que são utilizados. Por exemplo, aqui na questão ele quer no vocativo. Então, lendo a questão aqui da SEMAS 2023. Caroline precisa enviar um ofício para quem? Para um deputado federal. Então, olha só, isso aqui já é o que? Um cargo que a gente tem que saber como tratar ele no padrão de ofício. Então, ele é recém-eleito, convidando-o para uma solenidade na secretaria em que trabalha. Aí, pontinho aqui. Aí a pergunta, qual o vocativo que ela deve utilizar em seu ofício, nos termos do Manual de Redação da Presidência da República? Então, falando mais um pouco sobre o Manual de Redação, mais um outro item que contém lá são os pronomes de tratamento. Então, é aquela coisa que a gente utiliza, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, essa frescurada toda. Então, olha só, os pronomes de tratamento, de acordo com o Manual de Redação, ele pode ser aplicado aonde? No vocativo, no corpo do texto e no endereçamento, ou seja, no endereço para quem a gente vai enviar. Então, olha só, no vocativo, o que corresponde a esse no vocativo? É bem no início do texto, quando está começando a escrita, a redação do ofício. Então, é aqui. O autor dirige-se ao destinatário no início do documento. Então, é um vocativo. Então, ele vai vocar. E aí, além do vocativo, ele é aplicado também no corpo do texto. O corpo do texto é aquela parte do desenvolvimento, introdução, conclusão do texto. Pode-se empregar os pronomes de tratamento em duas formas. Qual é a forma? Forma abreviada ou por extenso. Eu trouxe um exemplo aqui de onde está aplicado esses pronomes de tratamento. Então, a gente tem aqui, olha só, no vocativo, que é a sua excelência, o senhor. Se bem que nesse caso aqui já considero parte do endereçamento que a gente vai ver depois. Mas olha só, olha como ele vai iniciar o texto aqui. Senhor ministro. Então, isso aqui já seria um vocativo que a gente está vendo. Terminou o vocativo com uma vírgula aqui. E convido Vossa Excelência a comparecer, papapá. Então, olha só, isso aqui ele já não está dando a introdução do texto, ofício. Então, isso aqui já faz parte do corpo do texto. Então, como a gente já viu o exemplo aqui no vocativo, no corpo do texto e no endereçamento, aí, mais uma vez, só lendo aqui. O que é esse endereçamento? É o texto utilizado no envelope que contém o quê? A correspondência oficial. Então, olha só exemplos de aplicação do pronome de tratamento no endereçamento. A sua excelência, o senhor, aí tem o endereço tudinho. Aí, outro exemplo aqui que é a senhora, papapá. E outro exemplo aqui é ao senhor e o nome da pessoa, que é o que? O chefe de seção de compras. Então, esses aqui são exemplos aplicados do pronome de tratamento no endereçamento. Só que lá na questão, ele quer saber aonde é aplicado na parte do vocativo. Então, a parte do vocativo é bem essa parte aqui que a gente viu. Só que para quem? Para qual cargo lá que ele fala? Que é para deputado. Então, diante disso aqui, como a gente já viu aonde é aplicado o pronome de tratamento, então há tipos ainda para complicar a vida de concurseiro, né? Mas tipos o quê? Tipos de autoridade. Então, de acordo com cada autoridade que tu for falar no ofício, tem um tipo de falar, um tipo de como colocar no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Assim também como a abreviatura, porque tem casos aqui que não se tem abreviação. Então, olha só, não se usa. Então, lá na redação de ofício já de um manual de redação, a gente vê lá 15 autoridades lá que ele vai citando. Eu trouxe só as principais aqui mesmo, porque é muito detalhe. Então, normalmente, o que eu vi diferente nessa tabela aqui? Foi para esses 3 casos aqui. Porque eles se diferem das demais. Então, por exemplo, aqui tem 13, então vai sobrar uns 12 aqui. Uns 12 que eles são iguais, mais ou menos. Mas é por isso que é importante você olhar lá. E lembrando que eu vou deixar o link do manual de redação aqui na descrição do vídeo. Então, esses 12 aqui a mais que sobra, e como é que é encontrado lá no manual de redação, como é orientado na parte do vocativo? É normalmente o senhor mais o nome do cargo, e no corpo do texto ele se dirige sempre como Vossa Excelência. Isso aqui é nos demais casos, só que há exceções, sempre tem, né? Então, por exemplo, no caso do presidente da República e do presidente do Congresso Nacional, presidente do STF, olha só como é a forma de endereçamento. É sempre a sua excelência o senhor, a sua excelência o senhor,
senhor, sua excelência, senhor. Então, olha só, esses três casos aqui estão iguais. Aí, no que eles também são bem iguais aqui é, por exemplo, no vocativo, no início do texto, que é, ó, excelentíssimo senhor, só que ele muda o quê? Aqui o cargo, porque ele está falando com o presidente da República. Aí, nesse outro caso, ele está falando com o presidente do Congresso Nacional. E aqui ele está falando com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, no vocativo, olha só como é que é. E aí, já no corpo do texto, também eles são iguais. Olha só que é tudo como Vossa Excelência. Para eles, três não tem abreviação. Então, a gente viu aqui três casos aqui. Só que, como eu falei, tem 15 autoridades no manual. Vai sobrar o quê? 12. E esses 12, normalmente... 12 não, desculpa, gente. Eu vou colocar 11 aqui, que eu já vou explicar por quê. Porque esses 11 aqui, a gente trata normalmente assim, no vocativo, senhor, mais o cargo, e o corpo do texto, como Vossa Excelência. Aí, por que 11, né? Uma autoridade aqui, ela é da parte de posto militar. E aí, no posto militar, ele tem uma exceção, que eu vou colocar para vocês verificarem lá no manual de redação e me dizer como é que é tratado para a autoridade do posto militar, na parte do endereçamento, vocativo e tratamento no corpo do texto. Eu quero que vocês escrevam aí nos comentários como é que a gente trata o pessoal da parte do posto militar. E aí, voltando lá na questão, a questão ela pede para saber qual é o vocativo aplicado para o cargo de deputado federal. Onde normalmente, por exemplo, a letra A, Vossa Excelência, a gente sempre vê no corpo do texto. É raro a gente ver como vocativo. E aí também eu trouxe até como é que é a abreviação da Vossa Excelência, olha só. Então, na letra B, ele fala o quê? Senhor deputado. Que aí quando a gente olha lá no quadro que está no manual de redação, olha como é que ele é no endereçamento. O endereçamento é a Sua Excelência, o Senhor. O vocativo é Senhor Deputado. Então, lembra lá que normalmente, maior parte lá dos casos, como é que a gente coloca no vocativo das autoridades? É sempre o senhor mais o cargo. Então, qual é o cargo desse rapaz aqui? É deputado federal. Só que aqui não vai colocar tudo, né? Então, vai colocar o senhor deputado. Então, já seria a resposta aqui a letra B. E aí, continuando aqui, olha só, no tratamento do corpo do texto, que é normalmente Vossa Excelência, como eu falei na letra A. E no corpo do texto, essa Vossa Excelência também tem essa abreviatura. Então, a alternativa correta aqui já seria a letra B. Então, com isso, a gente verifica que não tem esse tipo aqui de pronome de tratamento na tabela. Essa abreviação aqui, como a gente viu, é de Vossa Excelência. E, mais uma vez, a gente viu que aonde ela é encontrada no corpo do texto. E, por fim, na letra E, caro deputado, não. A gente não encontra isso no manual. E aí, já finalizando, mais uma questão que ela já é bem batida, que é sobre as características da redação oficial, que como cai isso na CETAP. Como eles adoram essa questão aqui. Mas eu trouxe aqui porque caiu agora em 2023. Então, olha só. Fernando assumiu recentemente o cargo de assistente administrativo na Secretaria do Meio Ambiente e tem como tarefa elaborar seu primeiro ofício. Fernando sabe que a redação oficial deve caracterizar-se por... Então, quais são as características que estão lá no manual? A redação oficial ela tem que ser sempre clara e precisa, então, clareza e precisão. Sempre objetiva, não dá muita volta para falar uma coisa. Tem que ser conciso, porque isso daqui ele está interligado com a objetividade do texto. Além disso, ele tem que ser coeso, tem coerência. Além disso, tem também a impessoalidade, formalidade e padronização. Então, lembra lá que eu fiz um vídeo com questões só dessa parte aqui de formalidade e padronização? Então, também a gente viu a questão dos usos de pronomes de tratamentos. Então, olha só, por que a gente tem que utilizar aqueles pronomes de tratamento? Por conta dessa característica aqui que a redação oficial tem que ter. E aí, por fim, o uso da norma culta padrão da língua portuguesa. Então, olha só, o primeiro item ele fala coesão e coerência, correto? O segundo item é pessoalidade? Não, a gente acabou de ver que é impessoalidade. E aí o terceiro item fala sobre formalidade e padronização, acabei de falar agora. Clareza e precisão também faz parte. E redundância? Não, tem que ser objetivo, conciso. Então isso aqui já desconsidera. Só que o resto aqui, olha só, ele está correto. Então o uso da norma padrão de língua portuguesa, mas mesmo assim está incorreta. Então, diante disso, a alternativa correta é a letra C.